Olá, você de casa, boa noite. Hoje, como sempre, programa Opinião Regional. Sempre, é claro, com assuntos políticos de interesse de nossa comunidade. Hoje aqui, nas férias, nas merecidas férias do nosso companheiro de trabalho, Maurício Rocha, nos dando aqui a missão de conduzirmos, então, portanto, o programa Opinião Regional. E a gente tem, é claro, a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios o deputado estadual, Dr. Eli Tarquínio. Chegou agora há pouco de Belo Horizonte e está nos trazendo aqui ótimas notícias, e você fica ligado com a gente, porque também pode participar conosco, ligando através do nosso telefone 3821-4488. É isso, doutor Eli. Boa noite, senhor. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, né, conosco aqui da NTV e pela sua presença e participação. Boa noite. Eu que agradeço a direção da NTV, aos seus funcionários, e aqui a oportunidade de falar com o nosso povo, né, que é meu povo do Alto Paranaíba, sobretudo aqui na principal cidade, que é Patos de Minas, onde nós moramos. Bom, né? E a presença do senhor aqui tem um motivo especial, que é a liberação de alguns recursos aqui para a nossa região e também em relação à questão do Estado. Nós temos um assunto bastante interessante, que é em relação à questão da Lei 100, né, que vai beneficiar inúmeros profissionais da educação. Doutor, como é que está essa questão hoje? O que o governo do Estado tem feito para melhorar essa questão dos educadores do Estado de Minas? Os indicadores do Estado de Minas, todo mundo sabe, né, que é sobretudo o binômio educação e saúde, né? A seguir, as estradas, né, os meios de comunicação, principalmente as estradas, os aeroportos, tudo isso tem um projeto em andamento que já vem do governo passado, devido a essa crise macroeconômica mundial, que já estava sendo maquiada desde fevereiro do ano passado, né? Mas com o advento, com a chegada das eleições, a coisa foi apertando cada vez mais, né? Que o Brasil tem muitos vícios de eleições de 2 em 2 anos, né? Eleições financiadas pelo setor privado, isso é um pecado mortal, porque isso desvirtua muito o processo de escolha dos nossos candidatos. Mas aí o Congresso, já por muitos anos, tenta mudar isso, mas sempre existem aqueles tradicionais que não querem que muda, porque querem que política seja no aspecto tradicional, de passar de... é familiar só. Não pode ser assim. O povo tem que ter mais liberdade para escolher, o povo não pode escolher só candidato rico, o povo tem que escolher entre aqueles que destacam, que trabalham pelo povo, e as eleições no Brasil são muito travestidas de capital. O capital tem atrapalhado, né? Doutor, e dessa forma, o senhor até falou aí, a questão do candidato rico. Fica uma situação complicada para aquela pessoa que quer trabalhar em prol da comunidade, mas que não é tão abençoada assim financeiramente. Como é que ela conseguiria recursos para gerir aí a sua campanha? Nós temos assim, nós somos totalmente contra isso, né? Mas parece que não vai ter jeito não. O Congresso Nacional ainda não acordou para essa justiça social, né? Porque começa com um projeto, começa com uma lei eleitoral compatível com a nossa realidade, né? Então nós precisamos de uma reforma político-eleitoral, e aí depois as outras reformas tributárias, né, para atender os estados nas suas diferenças, que nós temos muitos estados com diferenças acentuadas, e no nosso próprio estado de Minas Gerais, nós temos 7 regiões geoeconômica, social, bastante diferente devido à economia de cada região dessa. Bom, e por falar nisso, doutor, vamos falar um pouquinho da nossa região, especificamente da nossa região. A gente tem informação de que o governador do estado tem buscado empenhar recursos para que obras que foram iniciadas na gestão passada possam ser concluídas. Entre elas, nós temos aqui o exemplo da estrada que faz ligação entre Carmo do Paranaíba e Quintinos, que começou e está parada. O que o senhor sabe que pode nos falar em relação a essa questão? Olha, no primeiro momento, a notícia, vamos dizer assim, de fachada, né, e que já aconteceu, inclusive, uma reunião convidando os prefeitos, convidando os deputados para comparecer. Eu até não pude comparecer porque eu estava administrando as últimas reuniões da Assembleia em plenário,
que é uma obrigação ou é um trabalho que o presidente me determina na condição de primeiro vice-presidente, né? Ele cuida da instituição e muitas vezes a maioria de trabalho de plenário fica comigo. Ele comparece mais na hora das votações mais assim polêmicas, né? Onde ele pode ter mais influência do que a minha pessoa. Mas eu quero dizer que o governador tem todo um projeto regionalizado de administração. Ele virá aqui, ou virá o nosso vice-governador, que vai ser, em tese, vai ser o nosso governador da nossa região do Alto Paranaíba, o Antônio Andrade, que é um político sábio, um político que já tem tradição e tem também muita experiência, que é o mais conhecedor e experimentado, né, no poder de executivo, que tem uma história já bastante longa, né? Então, o que vai acontecer para a nossa região é o seguinte: nós temos aí, primeiramente, uma estrada, já foram construídas duas, né? Uma até eu fui o padrinho dela, que é de Serra do Salitre a Rio Cabo do Paranaíba, Paranaíba, né? Exatamente para dar escoamento a uma fábrica que já está sendo feita a terraplanagem de adubos em Serra do Salitre, que vai inclusive dobrar a sua população. Ela está com trabalho fazendo uma terraplanagem lá com mais de 200 máquinas, né? Mas a estrada já está pronta até o Rio Paranaíba. O Rio Paranaíba já tem uma universidade que vai crescer cada dia mais, e aquela região ali, junto com a nossa, tem que trabalhar sincronicamente e sinergicamente do ponto de vista político, né? Para que nós tenhamos a evolução da nossa região aqui. Isso vai beneficiar o Carmo do Paranaíba, todas as outras cidades, Tiros, ali também tem outras propostas de estrada que não começaram, mas estavam já no projeto. Só que aquela ligação até a 262, passando por Tiros ali, né, Matutinho, né? Mas isso aí nós não podemos contar rápido, não, porque nós estamos vivendo um problema de crise macroeconômica, né, mundial, e o Estado tem dificuldades de caixa, e o próprio desenvolvimento do Estado vai ter que ser mais lento, porque nós sofremos, como país subdesenvolvido, as repercussões desse sistema todo, porque o sistema financeiro, você mexe aqui, repercute na China. Você mexe aqui, repercute nos Estados Unidos. Os Estados Unidos repercute em nós, né? Lógico que eles são os mais... Aqueles 7 grandes, ou 8, eles são 7, né? Os países mais desenvolvidos e com economia maior, né? E isso, quando acontece esse capital volátil nas bolsas e as dificuldades e os entraves financeiros, econômicos, né, nesses países, repercute tudo sobre nós. E lógico que nós temos aí hoje já um bloco da América do Sul para tentar comparecer também de uma forma forte. Nós temos os BRICS, que são 5, a China, o Brasil, a Rússia, a África do Sul, né? E o outro é o México, né? Então, nós temos, assim, formas de participar, mas o Brasil ainda não tem um assento na ONU, o Brasil não tem uma força bastante forte na Organização Mundial do Comércio, tudo isso dificulta. Nós temos aí, nós somos o maior celeiro de grãos do mundo, o maior exportador, isso tudo facilita, mas nós estamos precisando muito melhorar o setor do ensino, desde a base, desde da alfabetização até a universidade, para produzir, vamos dizer assim, capital intelectual, né? E então, voltando para as nossas obras, essas duas aí, tem a do Carmo para terminar, eu tenho certeza que ela vai entrar na lista, mas para esse ano começou o reinício das obras daquelas empresas que precisavam receber do governo passado, que não foi possível pagar tudo. Eu não estou culpando o governo passado, é a crise que já estava instalada, né? E faltaram, o nosso PIB caiu, quer dizer, a nossa riqueza que nós exportamos, que vira do dinheiro, Estado, né, caiu, então não foi possível. Mas temos aí já uma liberação em torno de 500 milhões de reais inicial para ver se começa a desenvolver essas obras aí, pagando as empresas, porque estava devendo as empresas, né? E para a nossa região, o nosso governador está empenhado em fazer uma coisa que vai atender todas as regiões de Minas Gerais, com as suas diferenças, e nós temos que passar primeiro por fóruns
que vai acontecer, que o governo vai vir aqui com os deputados e tal, ouvir o povo e ver qual realmente são as nossas necessidades macro, as necessidades mais importantes, ou mais, né, de primeira hora. E a partir desse estudo, desses fóruns, é que o ano que vem a gente vai poder receber melhores benefícios. Doutor, então, ou maiores benefícios. A prioridade, então, do governo do Estado, nesse primeiro momento, seria o término das obras que já iniciadas. Para depois... a casa já está sendo colocada em ordem, porque as empresas pararam de trabalhar porque não recebia. Agora, depois de 6 meses... porque o governador pediu uma auditoria nas contas para conhecer, até 3 meses, praticamente parado, foi votar o orçamento do ano passado, desse ano, pagaram as emendas dos deputados do outro governo, nesse governo, porque o outro governo pagou em torno só de 30%. Então, nós elaboramos um orçamento esse ano, votamos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já agora para sair de recesso, terminamos o recesso, começamos a sair ontem do recesso, para o recesso, e a LDO já está apontando que nós teremos um crescimento de 1,3%, né, que numa crise dessa já é alguma coisa. O governador fez algumas mudanças nas secretarias, enxugando a secretaria, principalmente da Fazenda, aí, com relação aos tributos, para receber algumas multas, alguma coisa, para que possamos, assim, de forma organizada, administrativa, ter uma realidade no papel e também visitando as regiões das nossas necessidades, e para depois, com essa LDO que aponta gastos para as prioridades principais de cada região, atender Minas Gerais como um todo. Bom, nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios, batendo um papo, é claro, com o deputado estadual, doutor Eli Tarquínio. E você também pode participar conosco, ligando para cá, 3821-4488. Vamos fazer o seguinte, é um intervalozinho já. Na volta, nós temos outros assuntos, é claro, que estaremos abordando aqui com o deputado. Pois é, estamos de volta com você, o programa Opinião Regional, e hoje recebendo aqui o deputado estadual, doutor Eli Tarquínio. A gente conversava aqui, claro, falando a respeito de vários assuntos, a gente tem muita coisa para colocar para você, amigo de casa, amigo telespectador de Patos de Minas e de toda a nossa região. Em relação à questão da saúde, doutor Eli, né? Porque é uma área que o senhor milita aí já há vários anos, principalmente em relação à questão do hospital regional. Sempre pessoas nos param na rua, e aí, alguma obra no hospital regional, alguma coisa para melhorar a questão da saúde aqui em Patos de Minas? Como é que está esse trabalho do deputado na Assembleia? O nosso trabalho na saúde, o povo da região conhece, é dioturno. Nosso gabinete aqui em Patos, né? Eu, quando posso, estou atendendo as pessoas, mas também os meus funcionários, nós temos uma estrutura para atender nas demandas da saúde, principalmente as urgências, as transferências, né? E também a busca de cirurgias de emergências, que muitas vezes tornam-se difíceis devido à burocracia. Mas eu tenho lá vários funcionários e eles têm atendido à altura da minha expectativa e da expectativa daqueles que buscam o nosso gabinete lá, né? Lá acaba sendo a via final comum dos problemas. E o que tem no governo? O governo mudou o secretário de saúde, é um secretário que veio lá do plano federal, experiente, é médico, está fazendo planejamento. Nós temos que buscar recursos suficientes para a saúde, gastar realmente o que manda a emenda 29. Né? A saúde é uma tríplice aliança de município, Estado e União, mas os municípios têm gastado muito mais do que manda a determinação constitucional da emenda. Mas, mesmo assim, é insuficiente, porque a tecnologia custa muito caro, mas nós temos tratado sempre de uma maneira muito intensa, né, e com muito cuidado, esse aspecto da saúde. É um importante binômio, como eu disse, com a educação. Nós temos aí uma proposta para o hospital regional que precisa crescer, precisamos ter mais leito de CTI, precisamos
operar mais casos, que a demanda, tem gente que espera 20 dias para uma cirurgia, eu sei disso. Cirurgia de urgência ainda, né? Ou tem que dar alta para voltar. Nós estamos com toda essa problemática para resolver. E vamos levar isso ao governo. O governo já tem ciência disso. Precisamos colocar mais verba na saúde, precisamos racionalizar o atendimento, porque o atendimento tem vícios também, sabe? E estamos aí. Mas hoje, mais amanhã, vai demorar 1 ano a implantação do SAMU. Isso aí vai demorar, porque houve a falta de dinheiro, né, a nível nacional. E o SAMU também, no aspecto do consórcio, sobre o aspecto da tríplice aliança, da União, município e Estado. Então, estamos vivendo um momento de crise. Quando o senhor falou do SAMU, é a implantação do SAMU regional ainda, né? O SAMU será regional, incluindo o Noroeste e o Alto Paranaíba. Mas isso aí eu não quero vender sonho, não. Vai demorar 1 ano para implantar, porque nós tivemos na Secretaria de Saúde essa semana, já com a boa vontade de todos os prefeitos, mas tem que ser equipados todas as cidades para atender as urgências, né? E cada um no seu nível de complexidade. As cidades mais distantes tem que ter alguém de plantão, mas talvez um médico só, tem que ter equipamento, depois para encaminhar para a média complexidade, que aí o caso é mais sério, e depois a alta complexidade vai desaguar tudo em PATs. Então, nós temos que ter mais leitos em PATs, mais médicos atendendo no setor público, que tem dificuldade, você sabe disso. Então, tudo isso passa por uma álgebra que o governador tem que, vamos dizer assim, resolver. E a resolução dessa álgebra, a solução, é exatamente o conforto de procurar o médico, encontrar, nas urgências operar em tempo, ou atender os casos clínicos em tempo. Tudo isso é uma problemática, vamos dizer assim, complexa, mas também nós estamos lá no governo cobrando e tem as equipes técnicas estudando isso, como será resolvido da maneira mais rápida possível. E material humano, doutor Eli, a possibilidade de novas contratações, porque é uma das grandes reclamações aqui, é claro, além da falta de leitos aqui no Hospital Regional, a questão do material humano. Eu não gostaria de desagradar muito, não, mas tem material humano. O grande problema é que falta muitas vezes também verba para agilizar tudo isso, né? Porque você pode ver o seguinte, você pega um hospital particular, ele tem 1/3, um pouco mais de 1/3 de um hospital com o mesmo número de leito que atende o povo. Só que a legislação trabalhista para um hospital público é de uma forma e a legislação trabalhista para um hospital privado é de outra forma, porque tem os concursados, etc., que tem uma série de vantagens. Mas a gente sabe que, mesmo assim, os salários são baixos. E, então, justifica a reclamação dos funcionários públicos, mas quanto ao número, até acredito que não falta, não. Mas falta um pouco da parte mais complexa, que é o médico, a enfermagem, né? Bom, doutor, a gente começou o nosso programa falando em relação à questão da educação, né? Falamos principalmente em relação à questão da Lei 100. Hoje, como é que o governo do Estado tem tratado essa questão da Lei 100? Como é que a Lei 100 ficou resolvida, certo? Ela está sujeita a um ADIM, mas mesmo que aconteça o ADIM, ela já foi feita no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né? Tudo está funcionando. E a ADIM, mesmo depois que saiu o ADIM, continua funcionando, porque nesse problema da Lei 100 é um estado de necessidade, né? E o estado formal, que é a Constituição, aí o que está escrito na lei, e o estado de fato, que é a necessidade daqueles que estavam contratados 30 anos, 25 e não tinha solução. Então, como é que ficou? O governador Aécio Neves nomeou, naquela época, 90.389 pessoas atingidas pela ADIM. Profissionais da educação. Né? E essas pessoas não fizeram concurso. Os servidores com tempo para aposentar soma 17.169. Quer dizer que já bate um pouco, fica 73.220. Os servidores que desempenham atividades de serviços gerais sem aposentadoria especial, quer dizer, aqueles que não são professores, 16.035. Depois tem os servidores que desempenham funções administrativas também, que não têm um regime especial, que são contratados também, 8.418. Somam todos, e tem também um total de atividades não docentes, que é 24.453. Essa conta é meio complicada, mas, resumindo, a gente quer dizer o seguinte, o total de servidores nativos é 73.220, com os que vão ser aposentados até o fim do ano, ou que já aposentaram.
e depois vai sobrar ainda, por afastamento de saúde, 9.730. Esses serão praticamente aposentados também. Junto com os E demais. os professores efetivados aprovados no concurso são 11 mil. Enfim, de 90.389 que foram nomeados pela Lei 100. concurso, e somando aqueles que fizeram concurso e vão tomar posse no lugar de alguns que vão tomar posse, enfim, no fim vai sobrar só servidores que continuam atingidos pela ação direta de inconstitucionalidade. Quer dizer, aqueles que são contratados e que não serão acolhidos pela Lei 100. Certo? Então, a Lei 100 não foi acolhido como vencimento, como concursado. Eles vão ter garantia no INSS, mas vai ter a garantia. E vai ter algumas vantagens durante o tempo que trabalhar. Aqueles que tinham tempo para aposentar serão todos aposentados. Vão sobrar, até o fim do ano, dos 90.389 servidores que não têm concurso, 46.863. A metade, praticamente a metade. Praticamente a metade. Os outros, porque dentro de uma família tem gente que é concursado e tem gente que era contratado. Há conflito até dentro da família. Um pede uma coisa, o outro pede outra. O governador Pimentel, com a sua assessoria jurídica, né, ele encaminhou, nós votamos na Assembleia, porque nós estamos atendendo um estado de necessidade que foi detectado pelo governador Aécio Neves. E isso caiu no colo do governador Pimentel. Quer dizer, a função de cada um, nós não podemos pôr aqui a polêmica política. Um quer, o outro não quer, não. Todos os dois querem a mesma coisa. Só que um perdeu o governo, o outro tomou conta. Então, a conta, eu quero aqui ficar claro, para quem tem interesse, que de 90.389, a metade, praticamente, 46.863, ainda não estão acolhidos pela Lei 100, ainda não tem INSS, nem nada. Mas o que o governo vai pagar? Vai continuar pagando, né, e vai pedir mais prazo ao Supremo, porque ele ganhou um prazo até o fim do ano para resolver essa questão, para ficar só a metade dos 90 mil, ficou 46 mil. Esses 46 mil terão mais prazo, certamente o governador vai encaminhar um pedido de prorrogação desse prazo, para ele ter tempo de esse povo aposentar recolhendo INSS. Eles vão aposentar pelo INSS e com as vantagens mais parcas, menores, mas vão aposentar e serão acolhidos. O piso nacional vai ser pago, vai continuar sendo pago, doutor? O piso nacional da educação? Tudo dentro do PIB nacional. Vai ser pago. Do piso nacional da educação, vai ser né? Pago. Os salários são menores, não tem tanta vantagem, mas o PIB nacional vai ser pago. Doutor, tem algum questionamento? Houve um acordo, não sei se você sabe, do sindicato com os servidores. Isso. Com o governador logo e no com a início Secretaria do ano, né? de Saúde, de Educação. Logo no início do ano. Você está percebendo que educação e saúde é um pepino danado. Agora, nós temos aí praticamente quase 500 mil funcionários no Estado. Com essa crise, o que é que nós temos que garantir? O pagamento dos funcionários, né? E, para isso, ele está fazendo um empréstimo aí de 7 bilhões, né, dos depósitos judiciais. Doutor, tem alguns questionamentos aqui. O Marcionil, por exemplo, está dizendo que, em relação à questão da Vale, na Rocinha, você tem alguma informação sobre isso, doutor? Não, isso aí, por enquanto, tudo é cogitação. Do fechamento, a coisa importante que nós temos que dizer né? aqui é sobre o empréstimo que o governador fez, né? Que empréstimo, assim, ele vai usar os depósitos judiciais, né? Num empréstimo, porque tudo quando é depósito judicial, tributário, etc., vai somar ele fez um empréstimo de 7 bilhões, de acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, né? Por isso que eu te falei que nos outros estados já foram feitos. Esse dinheiro foi muito polêmico, a votação dele, porque pode estar sujeito a um ADIM, mas mesmo que esteja, já vai pegar uma parte do dinheiro. Vamos falar um pouquinho de futebol agora, doutor. Sabe para quê? Para pagar até o fim do ano, pelo menos, todo o funcionalismo público em dia. Vamos falar de futebol, só rapidinho, doutor, já está acabando nosso tempo. A Assembleia aprovou, então, um pedido para liberação de bebidas alcoólicas nos estádios, mas ainda está faltando ainda a sanção do governador. Você acha que ele vai sancionar essa lei? A Assembleia, houve um estudo profundo lá com a Polícia Militar e parece muito polêmico, né? Na mesma hora que a gente acha que tem que proibir, parece que os dados para a paz combina com uma tolerância com a bebida,
Então, os deputados votaram na sua maioria, embora tinha muita contestação das comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas tratam geralmente do indivíduo que já tem o vício definido, né, que são vamos dizer assim, aqueles alcoólatras crônicos ou então aqueles dependentes de droga. O que é que ficou definido? Ficou definido que ele vai fazer uma análise, ele diz que não tem uma posição definida, vai ouvir os órgãos de segurança, mais o Ministério Público, mas também não vai deixar de perder de vista um olhar de tolerância. Só para a gente finalizar aqui nosso programa e apimentar mais um pouquinho a nossa conversa, o apoio político à atual administração, como é que está, doutor Eli? O apoio nosso, você diga a minha pessoa. Isso. Não, eu tenho apoio até o fim do mandato, porque você fala de Patos de Minas, isso, né? Porque nós trabalhamos junto com o Pedro, né, o atual prefeito. Eu acho que a boa conduta de qualquer tipo de político, independente de ter apoiado ele na campanha ou não ter apoiado, o deputado estadual da cidade e das outras cidades da região, ele tem que sempre trabalhar em sintonia, em consonância com todos os prefeitos, independente se o prefeito o apoiou ou não. Então, eu faço parte também, ajudo naquilo que for possível, e sendo provocado, estou junto. Bom, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está de recesso. Volta quando, doutor Eli? Nós devemos voltar dia 3. Né? Agora, ainda não tem data marcada, mas dia 1º é sábado, pode acontecer. No dia 2 é um domingo, né? E dia 3 é uma segunda-feira. Ainda não está, muitas vezes nós já tomamos posse lá. Mas dá tempo aí de dar um passeio, descansar um pouquinho, não? Não, nós vamos voltar ao trabalho lá no consultório e percorrer a nossa região, né? O recesso é curto. E eu tenho por hábito quase não tirar férias, né? Vamos dizer assim, eu me envolvo muito no meu trabalho político e médico. Doutor, eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação, bom descanso nesse curto período de férias e de recesso, né? O senhor sabe que sempre a NTV está de portas abertas aqui para recebê-lo e falar, claro, a respeito do trabalho que vem sendo realizado na Assembleia Legislativa do Estado em prol de nossa Patos de Minas e de nossa região. Bom final de semana também para o senhor. Eu agradeço a você, aos telespectadores, à direção da NTV, e deixo aí sempre à disposição o meu gabinete para qualquer necessidade de a gente poder servir o povo, e também estou aí à disposição para dialogar qualquer tipo de projeto que cai na Assembleia, encaminhar, né? Estou lá sempre para ajudar, nós fazemos parte do governo, nós somos da base do governo, exatamente para servir a nossa região. Muito obrigado a todos, né? E estamos aí com os amigos de Patos e toda a região. Ok, nossos agradecimentos mais uma vez, doutor Eli Taquino, deputado estadual, participando conosco do programa Opinião Regional nesta sexta-feira. Você vai ficar agora com o programa Conexão Unipan e logo depois, na sequência, as principais notícias de Patos de Minas e de nossa região com NTV News. Tenham todos uma boa noite e até a próxima semana.